Seguinte, 2 semanas atrás fui fazer um curso de mergulho livre, mergulho de apneia. É uma modalidade de mergulho que se baseia no não uso de oxigênio suplementar, etc. Ou seja, é um mergulho sustentado pelas suas últimas respirações, digamos assim. Você puxa o ar, mergulha e quando surge a urgência em respirar novamente, você volta à superfície para poder respirar novamente. Logicamente, essa é uma explicação extremamente simplista e possivelmente falha em algum ponto, mas tudo bem. Meu objetivo aqui não é ensinar sobre mergulho livre e sim sobre alguns aspectos que relacionam o mergulho livre com metabolismo e alimentação. O curso estava se encaminhando para o final da parte teórica na manhã e a professora Carol Meyer, diga-se de passagem, o curso espetacular, professora espetacular, como professora e como pessoa. Super recomendo se alguém tem algum interesse em estudar e aprender mergulho livre. Enfim, ao final do curso, antes da parte teórica, nós estávamos nos encaminhando para o almoço, para após o almoço irmos para a piscina fazermos a parte prática. E nisso ela aproveitou o gancho para falar sobre alimentação e mergulho. E fez algumas recomendações em relação àquele almoço especificamente e alimentação para mergulho livre como um todo. E recomendou, primeiro, fazermos uma alimentação leve, com o que eu concordei 100%. Segundo, evitar a carne, com o que eu também concordei. Terceiro, enfatizar carboidratos. Aí me acendeu uma luzinha amarela dentro do cérebro. E explicou os motivos, né, da ênfase em carboidratos como sendo o principal substrato energético para a realização de um mergulho de apneia, e trouxe à tona a dieta cetogênica, colocando que algumas pessoas estão começando a seguir a dieta cetogênica com o objetivo de perder peso, e que é uma dieta que leva a um uso maior da gordura corporal como substrato energético, e que isso tem como consequência uma produção menor de gás carbônico. E em produzindo uma quantidade menor de gás carbônico, nós ficaríamos com uma pressão parcial de gás carbônico na corrente sanguínea menor, diminuindo assim o estímulo para respiração. Tentando simplificar um pouco a fisiologia respiratória das trocas gasosas, quando você baixa o gás carbônico na corrente sanguínea, existem 2 consequências que podem ser deletérias para um mergulho de apneia. A primeira é: se o gás carbônico baixa, a entrega de oxigênio para os tecidos diminui. Ou seja, modifica a afinidade dos glóbulos vermelhos pelo oxigênio. Eles
se prendem, o oxigênio fica mais preso aos glóbulos vermelhos. Então diminui a entrega para o tecido, diminuindo a oxigenação tecidual, por consequência. E a segunda consequência deletéria é que você vai... O gás carbônico, a elevação do gás carbônico na corrente sanguínea é o principal sinal para que nós tenhamos o estímulo ao centro respiratório no cérebro e com isso tenhamos, digamos assim, vontade de respirar. Com o gás carbônico muito baixo, você tem uma diminuição do estímulo do centro respiratório e a consequência deletéria para o mergulho de apneia seria que você acaba tolerando um nível de hipóxia maior, ou seja, de baixa no oxigênio maior do que deveria, e consequentemente você pode apagar dentro da água, né? Você apaga antes de ter vontade de respirar novamente, ou seja, antes de você ter a vontade de voltar à superfície para respirar. Se você está na superfície, por exemplo, isso não chega a ser um grande problema. Você, de uma certa forma, pode ver isso, por exemplo, numa luta onde a finalização é através de uma, coloquialmente falando, de uma gravata. O que acontece é justamente a diminuição da oxigenação cerebral, e assim que você solta, assim que digamos assim, o lutador que apagou é solto, volta a oxigenação e ele vai voltar a respirar. Logicamente, se isso acontecesse dentro da água, ele voltaria a respirar embaixo da água e se afogaria. Muito embora eu esteja fazendo uma comparação com um mecanismo um pouquinho diferente de hipoxemia, ou seja, de baixa de oxigênio para o cérebro. Mas tudo bem, não é por consumo, é por diminuição da oferta. Mas enfim, o que fica é, se você apagar dentro da água, você vai se afogar, porque quando você tiver vontade de respirar, você vai puxar o ar, mas na verdade você vai estar puxando água, e aí é um desastre, e isso leva ao óbito. Ok. Primeiro problema em relação a, digamos assim, desaconselhar a dieta cetogênica, né, como podendo causar uma diminuição da pressão parcial de gás carbônico, é o seguinte: uma coisa é você baixar o gás carbônico agudamente. Como seria? Você, antes de fazer o mergulho, você hiperventila. Você aumenta a frequência respiratória, o volume respiratório, e com isso você elimina muito gás carbônico. Você inicia o mergulho com um gás carbônico muito baixo e, como consequência, você tem justamente esse problema de entrar em hipóxia sem ter o estímulo para respirar, né? Isso é uma situação aguda e por isso é desaconselhado você hiperventilar antes de realizar um mergulho de apneia. Ok. A grande diferença entre você baixar o CO2 agudamente antes de fazer um mergulho e em fazendo uma dieta cetogênica produzir menos gás carbônico é que isso vai trazer, como é crônico, isso vai trazer adaptações fisiológicas. E a principal adaptação fisiológica que você vai ter é um ajuste na sua respiração
para, digamos, eliminar menos gás carbônico, visto que você está produzindo menos gás carbônico. Então, provavelmente você vai ter uma diminuição, principalmente da frequência respiratória, porque você não precisa eliminar tanto gás carbônico quanto uma pessoa que baseia o seu metabolismo na queima de carboidrato